Os internautas, estamos aqui para mais uma live do Clube do Livro. Hoje é 5, perdão, já estou adiantando, né? Hoje é 5 de julho, já começamos o segundo semestre de 2021. Gente, como passa rápido, né? Como corre o tempo. Então, na semana passada, nós tivemos aqui a presença do professor Eguinaldo, que é o autor do livro, né, do livro que nós estamos estudando, né, o Marxismo Selvagem, e ele esteve aqui conosco, foi uma alegria muito grande, a gente pôde conversar bastante, tanto é que a live foi muito mais tempo do que nós costumamos fazer, né? Mas foi ótimo, a presença dele aqui nos ajudou muitíssimo. E hoje nós também temos uma pessoa muito importante, né? Uma pessoa que nos orgulha muito. Hoje vamos ter conosco o Alexandre Barbosa, que é o coordenador regional do movimento conservador. Ele só cuida de 90 cidades. Então, e hoje ele está aqui conosco, vai ser uma alegria muito grande para ele estar. Ele também está fazendo os comentários. Temos a Daniele, né? A Daniele Carvalho, que nós chamamos carinhosamente por Dani, o Guilherme Fagundes, que a gente trata por Gui, né? E o Guilherme é que cuida de toda a parte aí operacional da nossa live, né? É ele que cuida e que depois coloca nas redes sociais. Então, o Guilherme é realmente alguém que nos ajuda muitíssimo. Muito bem. Nós queremos apresentar para vocês. Vocês estão vendo que a Dani está com uma camiseta diferente. Sobe um pouquinho, Dani, aí. Nós estamos oferecendo para vocês um kit que nós denominamos o kit opressor. Ele é composto de uma camiseta, de uma caneca e um bottom. E o Guilherme vai pôr aí para vocês esse kit, né? Aqueles que quiserem adquirir esse kit, é só ligar para o Guilherme. Vamos ver se o Guilherme consegue colocar, né, a foto do nosso kit. Temos como garota propaganda nada mais, nada menos do que a Dama de Ferro, né? Super conservadora. Então, vamos ver. Se o Guilherme não conseguir colocar, a gente joga para o final e a gente começa realmente fazendo o debate. Como é que está aí, Guilherme? Fala para nós, senão a gente já começa. Estou colocando. Tá. Alguns segundos apenas. Então, é bastante interessante. Ele foi feito com muito carinho, aí foi composto aqui pelos elementos, né, do Movimento Conservador Campinas, e o nosso canal é o Movimento Conservador Campinas. Então, vamos lá. Isso, olha aí que bonito, tá vendo? A nossa Dama de Ferro está recomendando que você possa adquirir. Gente, olha, um belo presente no Dia dos Pais, hein? Camiseta, caneca e bottom, por R$ 89,90. E aí tem o telefone aí embaixo, né? Que é o telefone do Guilherme. Vocês podem fazer o seu pedido para ele. É o telefone de Campinas, 98802-6142. Então, faça o seu pedido lá. Vai ser um excelente presente, né, para o Dia dos Pais. Mas vamos voltar aqui para a nossa live, né, e vamos dar continuidade. Nós vamos entrar no terceiro capítulo, e o terceiro capítulo, né, nós vamos falar de marxismo. Vocês estão vendo que eu risco demais o meu, né?
É marxismo e cristianismo. Gente, será que isso tem alguma coisa a ver? Nada a ver. Eles são antagônicos, não tem como. O professor Egnaldo, ele coloca de uma forma assim, muito bacana, eu vou fazer só a introdução dele, ele coloca: tolice é qualquer tentativa de criar uma harmonia entre cristianismo e marxismo. São antagônicos por natureza. Só a ingenuidade do primeiro e a sagacidade, né, do segundo podem tentar produzir um híbrido que, por fim, significará a morte de quem? Do cristianismo. É preciso que o cristianismo tome posição para evitar sua própria morte. Então, é muito interessante. Esse capítulo, pessoal, é fantástico. Aqui parece que é um grito mesmo, um clamor do professor Egnaldo com relação a acordar o cristão para esse tema. Não existe, não tem nada que um possa complementar o outro de jeito nenhum. E ele começa, o subtítulo, ele começa: por que o marxismo odeia o cristianismo? E eu vou ler para você essa primeira parte aqui que o professor Egnaldo coloca. O marxismo autêntico sempre odiou e sempre odiará o cristianismo autêntico. Se não puder pervertê-lo, então terá que matá-lo. Sempre foi assim e sempre será assim. E por que essa oposição manifestada ao cristianismo por parte do marxismo? Porque o ódio filosófico, a política anticristã, a ação assassina direcionada aos cristãos? Porque o país número 1, olha só, pessoal, país número 1 em perseguição ao cristianismo, quem é? É algum país muçulmano? Não. O professor Egnaldo coloca, é a comunista Coreia do Norte, não é? As pessoas se iludem quando pensam no marxismo como doutrina econômica ou política. Economia e política são meros pontos. Marx não acreditava ter apenas as respostas para os problemas econômicos. Ele acreditava ter todas as respostas para todos os problemas, né? Marxismo, na verdade, é uma crença, gente. Uma visão de mundo, uma fé. O socialismo nada mais é do que a aplicação dessa fé por um governo totalitário. O comunismo, por sua vez, é apenas a escatologia marxista, o suposto mundo paradisíaco que brotaria de suas profecias. E essa fé não apresenta o caráter relativista de um hinduísmo ou de um budismo. Tendo nascido, preste atenção, pessoal, olha como o professor, ele aqui acerta na mosca, ó. Tendo nascido dos pressupostos cristãos, o marxismo roubou seus absolutos e se apresenta como a verdade absoluta, como o único caminho para a redenção da humanidade. E ainda que tenha se apossado dos pressupostos cristãos, inverteu tais pressupostos, tornando-se uma heresia anticristã. No lugar do teísmo, o ateísmo. No lugar da providência divina, materialismo dialético. Ao invés de ser criado à imagem e semelhança de Deus, o homem é o quê? É um primata evoluído, cuja essência é o trabalho, o homo economicus. O pecado é a propriedade privada. Veja só, o efeito do pecado simplesmente a opressão social. O instrumento coletivo para aplicar a redenção não é a igreja,
mas o proletariado, que através da ditadura de um Estado redentor, né, conduziria o mundo a uma sociedade sem classes. Olha só, o homem faria isso, né? E o resultado seria não os novos céus e a nova terra criados por Deus, mas um mundo comunista futuro, onde o Estado desaparecerá, as injustiças desaparecerão e todo conflito se transformará, gente, em harmonia. O homem é capaz disso? Esta é a fé marxista, gente. Um evangelho que não admite rival, pois assim como dois corpos não ocupam um lugar no espaço, duas crenças igualmente salvadoras, porque o marxismo se coloca como a salvação da humanidade, né? Também não podem ocupar o mesmo mundo, segundo o marxismo real. Sim, o comunismo de Marx era um evangelho, a salvação para todos os conflitos da existência, fosse o conflito entre homem e homem, homem e natureza, nações e nações. Então, queridos, eu gostaria de passar a palavra agora um pouquinho, primeiro para o Guilherme. Vamos lá, Guilherme. Então, esse comecinho aqui que nós falamos, eu parei na página 51, né? O comecinho da página 51. Então, como é que você vê essa introdução que nós fizemos ao que o professor Eguinaldo coloca a respeito de cristianismo e marxismo? Será que dá samba os dois ou não? Não, definitivamente não dá. Não dá, não. Bom, eu acho que o professor ele toca num ponto bastante importante no início, que é querer comparar o comunismo ou o socialismo com o capitalismo. O capitalismo, ele se resume a explicar noções de economia, apenas econômica, né? Já o comunismo, ele tem toda uma filosofia de todos os âmbitos da sociedade, desde a sociologia, passando pela economia e também, como a gente viu no livro anterior, a gente viu que eles abordam até a parte química, a parte da ciência da natureza. Então, o Marx ele não se resumiu apenas à economia. Então, querer comparar ambos os sistemas de Estado Põe o seu microfone um pouquinho mais próximo. Tem um abismo, tem um abismo avassalador entre essas duas formas de Estado, né? Então, e o professor ele fala muito bem que a gente vê que eles usurpam na cara dura as estruturas da igreja, né, do cristianismo. Então eles colocam, por exemplo, palavras como pecado social, paraíso na terra. Então eles usam, por mais que eles critiquem a igreja, por mais que eles ataquem a igreja, por mais que eles tenham a igreja como rival e como algo a ser destruído, porque é um grande pilar da sociedade, não só a religião em si, mas a filosofia judaico-cristã, é um obstáculo dos planos do comunismo. Mas mesmo sendo um obstáculo, eles utilizam a igreja, se infiltrando nela, como a gente vê na China, por exemplo, os integrantes do Partido Comunista integrando a igreja para poder, então, através do cristianismo, deturpá-lo e colocar as estruturas do comunismo dentro do cristianismo. E, ao mesmo tempo que eles querem destruir, eles utilizam a igreja como ferramenta dessa transformação social que eles tanto visam, querendo transformar o país em questão, o país escravizado em questão, como um paraíso, sendo que a gente vê que, na prática, é o oposto de um paraíso qualquer país que tenha chegado ao socialismo ou ao comunismo. Basta ver a Venezuela, basta ver a China, basta ver a Coreia do Norte. São países completamente opressores e que, sim, existe igualdade, mas é uma igualdade na pobreza, uma igualdade na fome, uma igualdade na opressão social. Então, é isso que o comunismo tem para oferecer. Esse é o paraíso do comunismo.
Esse é a primeira introdução, né, que o professor coloca. E agora eu gostaria de ouvir um pouquinho o Alexandre, daquilo que você captou, Alexandre. A gente poderia até começar falando sobre o que é que o Evangelho, né, de Marx, ele fala a respeito da propriedade privada, né? Página 51, nós estamos lá na metadinha, ele começa lá, o comunismo é a abolição positiva da propriedade privada. Como é que você, Alexandre, como é que você viu esse texto que o professor colocou sobre a propriedade? Boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Bom, primeiro, preciso parabenizar o professor Eguinaldo Hélio pelo excelente trabalho, pelo livro muito bem encadernado, uma capa muito bonita. E é evidente que o trabalho de pesquisa do professor foi excelente. Inclusive, fiquei muito feliz em ver que, para elaborar esse trabalho, além de ele ter pesquisado os clássicos aqui, como Antônio Gramsci, o Hollenberg Pontes, Pipes, e ele também leu Richard Wurmbrand, que é um dos meus favoritos personagens, né, dos países da Cortina de Ferro, aquela vasta região ali que foi dominada pelos marxistas, pelos comunistas da época. Achei interessante, muito bom o livro. Ele é introdutório e acredito que esse livro, por ser um livro introdutório, eu acredito que ele não foi um livro, não teve a ideia de elaborar um livro, escrever um livro introdutório sem propósito. O propósito seria alcançar pessoas que talvez tivessem vontade de ler algo com uma facilidade maior de compreensão, né? O professor foi muito, muito feliz quando ele fez um livro introdutório, porque nós temos muitos livros hoje no mercado sobre o assunto que se aprofunda demais em certo aspecto do comunismo ou do socialismo, mas poucos falam sobre o marxismo, né? E eu, conversando com o professor Eguinaldo uma oportunidade, eu falava para ele que o título do livro me lembrava uma música, se eu não me engano, acho que dos Titãs, né? Capitalismo Selvagem, não sei se era dos Titãs, Capitalismo Selvagem. E aí ele falou assim, não, foi essa a ideia e tal. E achei interessante, aí ele criou Marxismo Selvagem, né? E isso me remete à ideia de que realmente o nosso mercado literário estava precisando de um livro, de uma literatura que abordasse o assunto de forma introdutória, uma forma mais fácil e acessível para todo o leigo, né? E é claro, atingindo o objetivo de falar sobre o marxismo e não ficar perdendo tempo com características do socialismo, características da esquerda e assim por diante. O marxismo cultural é, na verdade, perigosíssimo. A gente entende que é muito perigoso, que a igreja não é compatível, a fé marxista, parece um eufemismo falar fé marxista, mas é isso que a gente entende, né? Porque o marxismo não é nem de longe uma filosofia política, não é nada disso, é uma religião, na verdade. O marxismo, na verdade, é uma religião. Então, exatamente, essa fé marxista não é compatível com a fé cristã, isso tem que deixar muito bem claro. Para alguns cristãos que ainda possuem aquele sentimento de mendicância, né, dos primeiros séculos, quando os jesuítas estiveram no Brasil, é bom ressaltar
que a gente precisa tratar o marxismo como ele realmente merece ser tratado. O marxismo não é simplesmente uma ideologia política. O marxismo é inimigo da fé cristã. E, como tal, ele deve ser tratado, como tal, ele deve ser, como é que se fala, comentado aqui, né? A questão da propriedade privada é apenas um trecho, né, do pensamento, de todo o pensamento marxista. A gente entende. Eu vi o doutor Eginaldo Hélio aqui, o professor Eginaldo Hélio, mencionar aqui várias características do marxismo e várias áreas de atuações do marxismo, fazendo um paralelismo. Eu achei muito interessante, achei muito legal. O pouco que eu li deu para entender muita coisa. E eu estou falando um pouco que eu li porque, como muitos sabem, eu tive alguns problemas, né, de ordem de saúde há pouco tempo, então eu não tive condições ainda de ler esse livro maravilhoso, mas com certeza eu vou ler todo essa obra, e pelo pouco que eu li, eu já parabenizo o professor por tudo que ele escreveu. Achei fantástico. Isso. Então, vamos passar agora para a Dani. Dani, na página 52, eu acho muito legal quando o professor coloca que a raiz do ódio marxista ao cristianismo, né, é realmente o absolutismo. Então, ele não admite concorrência, né? E aí ele coloca a fala de um missionário que viveu na China, né, David Adney, né? Ele viveu algum tempo lá como missionário britânico e ele pôde ver bem o choque entre o marxismo e o cristianismo, né, no meio, principalmente no meio universitário, onde ele trabalhou. E ele coloca alguma coisa que um universitário escreveu, né? Eu queria até que você lesse a fala desse universitário. O que ele fala a respeito da fé cristã, né, e do comunismo, Dani? Boa noite, né? Eu queria começar dizendo uma coisa que provavelmente pode ser um tapa no rosto dos conservadores e dos cristãos, que os marxistas eles são fiéis à mentira que eles acreditam. E nós deveríamos ser muito mais fiéis, muito mais devotos à verdade que nos é dita. Verdade. Né? De repente, ter esse trocadilho. Dani, se você puder falar um pouco mais alto. Então, tem esse trocadilho. Mas eu vou ler aqui. A fé cristã e o comunismo são ideologicamente incompatíveis. Assim, quando alguém chega a uma crise vital de decisão entre os dois, é inevitavelmente uma questão de um ou outro. Tem experimentado pessoalmente, o autor, né, no caso, tem experimentado pessoalmente o que é viver sob o sistema político com uma filosofia básica, diametralmente oposta à fé cristã. Bom, o próprio Jesus falava, né? Não tem como servir a dois senhores, porque você vai servir um porcamente e o outro você vai acabar sendo mais devoto. E não tem como ficar em cima do muro, porque o estar em cima do muro é apoiar o mal, ou seja, o regime comunista. Muitas pessoas estão falando da suposta terceira via que pode vir a surgir nas próximas eleições. Nem Bolsonaro, nem Lula. É a terceira via. Bom, e a terceira via nada mais é do que ficar em cima do muro. E em cima do muro, a gente já viu que tipo de partido e que tipo de ideologia eles vão estar defendendo e pregando. Nós podemos ver claramente o que aconteceu nesse fim de semana ontem, né? Que aqui na região de São Paulo teve uma manifestação
da esquerda para tirar o Bolsonaro do poder, acusá-lo de várias coisas que ele não praticou. Enfim. Ali você vê um contraste muito grande, muito grande. Você pega uma manifestação da direita e uma manifestação da esquerda. Na direita, você vê muito mais a pátria, você vê famílias, você vê pessoas de várias etnias, de várias raças, de várias cores, até de outras línguas, porque São Paulo é uma capital que abrange vários tipos de imigrantes de fora do país. E você vê que eles estão unidos. Todos são diferentes, todos têm pensamentos diferentes, todos têm posição diferentes, mas estão unidos em um só propósito, que é salvar o Brasil e protegê-lo do comunismo. Porque é isso que eles fazem, gente. Eles tiveram tanto tempo para poder se armar, para poder entrar nas instituições. Eles estão na religião, eles estão na escola, eles estão na política, eles estão até no mercadinho da esquina da sua casa, e você não acredita. Porque eles são como gafanhotos, eles não sossegam enquanto não destrói a lavoura. É isso que eles fazem. Então, quando o professor dele escreve isso, que não dá para você servir um ou outro, e querendo ou não, você tem uma posição ideológica, é nisso que ele está dizendo. Olha ontem o que foi que aconteceu. Ontem foi apenas uma fração daquilo que o comunismo é. Eles mostraram realmente a face deles, né? Se despindo de toda aquela narrativa, não, porque nós somos a favor do povo, porque nós amamos o povo, porque estamos com o povo. Olha só o que eles fizeram ontem. Olha só o que eles estão capazes de fazer. E eu falo para vocês, o líder deles nem chegou ao poder, nem está no poder, e olha só o que eles já causaram. Imagina, Deus nos livre os nossos filhos, se algum momento este sujeito ou outro que seja, né, porque como diz, ele há de passar porque ninguém é eterno. Chegar ao poder, o que será de nós? O que será da nossa família? O que será do nosso futuro? E aí eu passo para você, Claire. Então, o professor Ignaldo, ele coloca muito bem nisso. Ele fala, se nós cristãos não fizermos nada, a história se repetirá. Pois, como alguém já disse, quem não conhece a história tende a repeti-la. E parece que mesmo quem a conhece tende a repeti-la quando foi sendo anestesiado, pouco a pouco, olha o que o professor chama monóxido de carbono marxista. Será que confirmaremos a máxima de Engels, que afirmou que a história ensina que não se aprende nada com ela, né? E aí a gente inicia um outro subtítulo: por que um cristão não pode ser marxista? Página 54. E vamos falar um pouquinho, Guilherme, por que é que um cristão não pode ser marxista? Tem alguma coisa a ver? É possível um cristão ser marxista? E a gente vê isso nas igrejas. Nós vemos pessoas nas igrejas, assim, defendendo, não é, a ideologia, podemos chamar, né, de ideologia marxista. Desculpe. Vamos lá, Guilherme. Página 54. Não só não existe um marxista cristão, como também não existe um judeu nazista, também não existe um negro racista, também não existe um homossexual homofóbico, também não existe um gordofóbico gordo. Então é redundância, entendeu? É algo que se anula por si só, é algo inconcebível. Você acreditar numa ideologia que salvaria a humanidade nessa vida, que é o caso do comunismo, e acreditar numa filosofia, numa religião, que é o comunismo, ou melhor, acreditar no cristianismo, que é a salvação pós-morte. Então, é algo conflitante, né? Ou você tem um paraíso nessa terra, ou você tem um paraíso na pós-morte. Nós cristãos não temos o nosso reino aqui. Nosso reino é depois da vida, dessa vida.
Então, é algo que se anularia por si só. E não bastaria isso também. Não basta você não ser um comunista. Você precisa, como bem disse o Alexandre, como bate bem o professor em todos os capítulos, ser um anti-comunista, um anti-socialista. Porque você ficar neutro numa batalha cujo qual a sua família está sendo atacada constantemente, diariamente, como a gente viu, por exemplo, recentemente nessa propaganda do Burger King, que utiliza de crianças para promover a agenda identitária dessas minorias, a gente vê então que ali é o marxismo, né, a revolução cultural marxista que o professor tão bem aborda nesse livro, por meio da mídia, por meio da propaganda, por meio do entretenimento, né, que é uma área que Gramsci, ex-membro do Partido Comunista Italiano, tão bem descreveu nos cadernos do cárcere enquanto ele esteve preso, né? A revolução silenciosa, a revolução por meio da mudança cultural de um povo, e a partir dessa mudança, então, ficaria mais viável a implantação de um regime totalitário, não através de guerras, não através de vias bélicas, né, armadas, mas através da mudança mental e cultural de um povo. Então, é justamente essa batalha que nós cristãos estamos tendo que travar, e aqueles que estão em cima do muro, como bem disse a Dani, não só não estão colaborando para o lado cristão, mas estão colaborando para o lado vencedor, para o lado que está mais avançado nessa guerra. E a gente sabe, infelizmente, que nessa guerra o lado mais avançado é o comunismo. A gente vê no Brasil, por exemplo, que eles já estão há 30 anos no poder, até então, e ainda estão infiltrados em todos os campos do establishment. Então a gente começou essa guerra atrasado, mas não quer dizer que a gente não vá vencer. Não quer dizer que a gente não deva acordar para o que está acontecendo e combater o inimigo. Então, é disso que se trata. É uma guerra e não existe um cristão marxista, a menos que ele seja um impostor, a menos que ele seja um infiltrado para poder, então, destruir o cristianismo, utilizando, aparentemente, dele para poder promover a agenda comunista. Ou também tem o ignorante, né? O ignorante que não sabe quais são as bases e o que prega o comunismo. Então, existem essas duas opções do cristão marxista. Uhum. E, por acaso, Guilherme, você acha que depois da queda do Muro de Berlim, você acha que o marxismo se tornou-se um pouco mais inofensivo, ou as garras dele continuaram tão ferozes como de antes? Bom, eu acho que o Muro de Berlim ele foi apenas um capítulo do comunismo. Ele foi apenas uma página do comunismo. O comunismo ele era muito mais antigo do que a União Soviética. A União Soviética começou-se em 1918 com a Revolução. Põe o microfone um pouquinho mais. Isso. A União Soviética não foi mais do que um capítulo na história do comunismo, porque a União Soviética começou em 1918, através da Revolução Bolchevique, que derrubou os czares do poder, instaurando então o primeiro grande país comunista do mundo, né, através do Partido Comunista Russo, soviético. E aí então instaurou-se uma cortina de ferro que agrupava vários países ali da região, né, da região do leste europeu, enfim, pegando toda aquela área, agrupando então embaixo dessa ditadura, desse regime totalitário. E aí então instaurou-se, após Segunda Guerra Mundial, o Muro de Berlim, dividindo Berlim entre o Ocidente e o Oriente, sendo o Oriente o lado oprimido, que não chegava assim mercadorias, que tinha racionamento de comida, que tinha uma pobreza extrema, uma opressão do Estado, e do lado ocidental, né, tinha então a fartura, tinha liberdade de expressão, e uma economia pungente, né? Mesmo pós-guerra, né? É exatamente o que acontece hoje entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Então tem uma diferença brutal de todos os campos da sociedade, né? Um é o evoluído, o outro já está 100 anos atrasados na história. Então, e aí a gente pode constatar que o lado oprimido sempre foge para o lado
benéfico para o lado melhor da força. E quando o muro caiu, basta ver que lado que fugiu para qual lado, né? Que foi o oriental que fugiu e correu para o ocidental, fugindo então da ditadura, que é um contexto e é um fato que acontece em todos os países socialistas do mundo. A gente vê pessoas sem recursos financeiros em Cuba nadando para Miami, então fugindo da ditadura dos Castros, né? E por aí vai. Então, a gente pode ver que o Muro de Berlim, depois que caiu, ele não só não acabou, como ele se modificou e se adaptou aos novos tempos, através, então, do globalismo, através da internet, através da mídia pujante, através das redes se sociais, fortalecendo, na verdade. Se fortalecendo, né? Se modificando e vendo que Gramsci pregou ali nas décadas passadas, que não seria através da via de força, através da via bélica, através da guerra, mas seria uma revolução silenciosa, como está acontecendo no país, no Brasil e no mundo. Então, o Muro de Berlim foi apenas um capítulo, foi apenas uma vírgula e não um ponto final na história do comunismo. E você falou realmente da Alemanha, né, que foi dividida em duas partes, né, uma comunista e outra capitalista, vamos dizer assim. Então, a gente viu a diferença brutal quando o muro caiu, né? E o lado capitalista, que teve assim um crescimento, um desempenho fantástico, e o lado comunista, uma pobreza terrível, né? E eu gostaria só, como você falou, tocou na Alemanha, eu gostaria de falar de Emil, não sei se está certo a pronúncia, né? Emil Brunner, ele era não sendo um teólogo conservador, aqui na página 55, ele conseguia enxergar a real natureza do marxismo e da sua incompatibilidade com o cristianismo, né? Ele coloca, na página 55, o professor Eginaldo coloca: o comunismo demonstra ser ainda o mais tremendo opositor ideológico do cristianismo. O conceito de verdade não desempenha nenhum papel na ideologia comunista. E um poder totalitário qualquer poderá promover a liquidação da teologia. Então, os marxistas conscientes, eles sabem da impossibilidade, né, de conciliação com o cristianismo, mas eles fazem concessões ao seu interesse. Então, eles abrem um pouquinho, né, e como eles vivem da mentira, tudo é mentira, né? Então, eles abrem um pouquinho para tentar pegar o poder e, claro, são até corteses, mas a verdadeira natureza se revela. Então, a gente lembra daquela história, e o professor Eginaldo coloca, né, na página 55, a história bem conhecida, né, do sapo e do escorpião. Né? O sapo, o escorpião quer atravessar o rio, então ele pede para o sapo, né, olha, me leva para lá. Ele falou: não, você vai me picar, você vai me matar. Ele falou: não, de jeito nenhum. Então, a gente pode pegar exatamente essa fábula, né, e colocar entre marxismo e cristianismo, né? Aí, se a pessoa, o cristão ingênuo, achar que o marxismo é algo bom né, e entra para se deixa abraçar, né, por essa ideologia, com ele acontecerá a mesma coisa que acontece com o sapo, né? Então, assim que o marxismo se vê no ponto que ele conseguiu o seu objetivo, ele liquida aquela pessoa, ele não quer
não vai querer mais, aquela pessoa deixa de ser interessante para ele. Da mesma forma, né? Então, o escorpião, ele pica o sapo assim que ele chega do outro lado, né? E, então, diante dessa constatação do sapo pela promessa feita, né, o escorpião disse que ele não podia evitar, porque o sapo perguntou: escuta, mas você prometeu, você falou que você que se eu te ajudasse você não ia fazer nada. Aí, simplesmente, ele diz: faz parte da minha natureza. Então, o marxista é assim, né, Dani? O marxista, ele é exatamente dessa forma, ele age dessa forma como nessa fábula, né? E, então, nós estamos na página 56, tem também um pensamento de Hitler aí, e eu vou passar agora para você, Dani, depois, em seguida, eu vou querer ouvir um pouquinho o Alexandre, né, com relação a essa comparação das falsas alianças, né, com o cristianismo e o marxismo. É possível ter alguma aliança, Dani? Então, eu quero tocar nesse assunto falando das duas coisas, porque um cristão não deve ser marxista e se pode haver aliança. Isso me remete quando Cristo estava para ser traído, né? Lá dentro dos apóstolos, que ele diz assim: olha, está chegando aí o príncipe deste mundo, mas eu não estou com ele. Fala um pouquinho mais próximo do microfone. Quando a gente fala sobre o marxismo, nós temos que entender que o marxismo não aconteceu na esfera terrena, ele aconteceu na esfera celestial. Quando Lúcifer pegou e colocou imposições para Deus, dizendo que ele também queria ser igual a Deus e que todos os anjos tinham que ter essa oportunidade de ser igual a Deus. Mas não tem como ser igual, porque uma coisa é você ser criador e outra coisa é você ser criatura. E no caso de Lúcifer, ele era uma criatura, então jamais ele poderia ocupar um lugar ou um cargo que ele não tinha as qualidades para aquilo. Então, só nesse sentido, a gente já percebe que não tem como marxista ser cristão, porque é como água e óleo, não se misturam, não se misturam. O que o marxismo prega? Prega a mentira, se necessário, a morte dos opositores, a destruição da terra, o capitalismo. A própria Bíblia diz, quando você vê as parábolas dos que ganharam 5 talentos, 3 talentos e 1 talento, aqueles que trabalham e ganharam o soldo do dia do trabalho. Então, a própria Bíblia, ela dá a entender que o capitalismo, ele é uma coisa benéfica, porque através dele você adquire os seus bens, suas posses. Quando Paulo diz que a raiz do mal é o dinheiro, ele não está dizendo que o dinheiro você não deve ganhá-lo, não deve adquiri-lo. Está dizendo que você não deve se apegar a tal ponto que a sua consciência seja calada e que você venha causar o mal, como muitos senadores fazem. Por exemplo, os senadores que estão naquela CPI, todos são investigados por algum desvio. E, pasmem, eles têm algo igual desvio na questão da saúde. E aí a gente vai para aquilo que o Hitler fala. O fascismo pode, se quiser, concluir sua paz com a igreja. Também eu faria, Hitler. E por que não? Isto não me impedirá de extirpar o cristianismo da Alemanha. Você vê que é? Então, como que você pode pegar algo que a sua essência é má, é maléfica, nasceu da inveja, nasceu da vontade de ser aquilo que você não é, e colocar ao lado do cristianismo que prega união, amor, absolvição, entrega. Amor ao próximo. Oi, Guilherme? Amor ao próximo. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Então, não tem como. Olha só o que Marx escreveu. Se você precisar mentir, pode mentir. Se você precisar matar, você pode matar. O capitalismo não presta, porque todos têm que ser igual.
E você sabe que quando você pega aquilo que Marx pensa e o que Lúcifer disse, não tem diferença. E eles fazem isso, que são pessoas amarguradas, são pessoas assim fracassadas, que não tiveram sucesso, que não conseguiram o objetivo, e como eles não conseguiram, eles querem que os outros também não consigam, que participem e que partilhem da dor e da desgraça dele. Você pode ver que no comunismo, todos que tentaram se sobressair foram perseguidos. A gente não comentou que, no caso de Lenin, ele tinha escolhido o Gramsci, né, para ser o substituto dele, mas aí veio Stalin e falou: de jeito nenhum, tchau. Escolheu Trotsky. Perdão, escolheu Trotsky, perdão, foi Trotsky. E Stalin falou: eu quero ser o poder. E eles eram marxistas iguais. Eles pregavam as mesmas coisas. Mas Stalin falou: eu quero poder, e começou a perseguir. Só um adendo, Dani, só um adendo. O Stalin, ele plantou várias calúnias dentro do Partido Comunista Russo, falando mal de Trotsky, que ele era um traidor, que ele era um direitista, etc. O Trotsky teve que sair da Rússia, da União Soviética, e fugiu para não morrer. E então Stalin assumiu o posto que era para ser de Trotsky, passado por Lenin depois da morte dele. E eu quero encerrar minha fala e passar para a Cléia, que vai passar para o Alexandre, com um versículo da Bíblia que diz: pelos frutos o conhecereis. Somente isso. Pelos frutos você os conhecerá. Então, não é possível um cristão ser marxista da mesma forma que o professor Reginaldo coloca, tão real quanto um fogo gelado emanando de uma luz escura. Impossível, né? Alexandre, na página 57, a gente começa um outro subtítulo que diz assim, que começa assim: um cristão deve ser antimarxista. Nós só vamos falar rapidamente disso, porque na live seguinte a gente vai retomar exatamente na página 57, né? Mas só para você colocar, porque eu queria que você colocasse, né? Por que realmente um cristão deve ser um antimarxista, né? E ver como que o marxismo se infiltrou em várias áreas, né? Você pode ver lá, no finalzinho da página, Alexandre, ele fala, né? Ele se infiltrou na política, na filosofia, na história, na sociologia, na teologia, etc., né? Então, é preciso ser contra. O cristão ele tem que ser completamente antimarxista. E por que ele tem que ser antimarxista, né? Porque por que ele tem que ser antimarxista, Alexandre? Como você vê essa afirmação do professor Reginaldo? Bom, primeiro, quando eu citei na minha fala anterior a ordem dos mendicantes, eu queria fazer menção também dessa cosmovisão que existe por parte de alguns cristãos no Brasil. Uhum. Eu acredito que venha da ordem dos mendicantes, essa cultura do coitadismo, do vitimismo, de achar que a gente tem que perdoar, que a gente não pode ser contra, que a gente tem que baixar a cabeça, que a gente tem que entregar para Deus, dar outra face. Não sei como é que pode um cristão pensar dessa forma. Bom, eu afirmo até categoricamente, como o professor Reginaldo Hélio também foi muito feliz, né, em mencionar esse trecho do livro, exatamente dizendo, incentivando-nos a sermos inimigos antissocialistas. Por quê? Primeiro, o Deus dos comunistas socialistas não é Deus. Embora eles tenham criado várias teologias, como a teologia da libertação, a teologia da missão integral, a teologia latino-americana,
embora eles tenham criado esses meios para poder alcançar os evangélicos e os católicos, os religiosos do país, né, onde estão concentrados o maior número das massas, eles não são cristãos, eles são anticristãos. Exatamente. Assim como... Por que nós devemos ser antissocialistas? É básico. Primeiro, o Deus dele não é o mesmo nosso. Segundo, eles são anti tudo que é cristão. Nós devemos ser anti tudo que é socialista. Exatamente. A nossa meta é combater o diabo, assim, combater o socialismo, assim como combatemos o diabo, as drogas, tudo que é ruim. Porque socialismo, ele está no mesmo patamar no grau de nocividade, não é isso não é assim que se fala? No grau de nocividade, ele está no mesmo grau de nocividade das drogas, do inferno, do pecado, do crime organizado, do diabo, de tudo que é ruim. É o socialismo. E nós temos provas históricas. Quem não concordar, que procure, apesar de que não vá no Wikipédia, porque o Wikipédia a gente sabe quem é que fabrica aquelas posições no Wikipédia, né? Então não dá. Mas procure livros honestos, procure livros bons, com registros históricos, pronto aí. A Dani mostrou, eu vou mostrar também aqui, ó. Marxismo Selvagem, professor Aguinaldo Hélio. Esse é o livro. Então é isso. Por isso que um cristão não pode ser marxista. Eu não consigo, na minha mente, admitir um cristão que se afirme cristão dizer também ser marxista. Eu não consigo conceber a ideia de um pastor ser marxista. É impossível. Ou você é marxista ou você é cristão. Os dois não dá. Não é possível. Não é possível mesmo, né? É como realmente óleo, né? E água. Não tem como, não tem como. Bem, vamos fazer então as nossas despedidas. A nossa live por hoje está terminando, mas a semana que vem vai ser muito legal, porque a gente vai falar exatamente desse subtítulo: um cristão deve ser antimarxista, a partir da página 57. Agora, cada um falando rapidinho, né? Fazendo suas considerações, e eu já faço a minha. Eu desejo a todos uma ótima semana, que Deus abençoe a vida de todos, né? E a semana que vem a gente está de volta. Guilherme não, primeiro Dani. Primeiro a Dani, depois no finalzinho Alexandre, a gente sempre deixa o Guilherme para o final, porque o Alexandre, aí depois ele faz ele joga para todas as redes, ele convida o pessoal para assistir todas as vezes, então a gente deixa o Guilherme por último, né? Então eu vou deixar as considerações finais da Dani, depois em seguida você e por último o Guilherme. Bom, eu quero me despedir dos internautas que nos veem, né? Citando novamente aquele texto da escritora norte-americana que eu gosto muito, que é Ellen White, que ela escreve assim: a maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem, não se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu exato nome, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é o polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caia os céus. Isso é ser cristão, isso é ser conservador. Nenhum marxista, nenhum comunista e nenhum socialista você vai ouvir dizer essas palavras. E tem mais, vou encerrar a minha fala dizendo isso: o nazismo é crime.
E o nazismo fez a mesma coisa que o socialismo e o comunismo faz. Só mudaram o nome. Pense bem nisso. Alexandre, gostaria que você fizesse as suas considerações, né? Esse capítulo que realmente fala que não tem condições de cristianismo e marxismo andarem juntos. É impossível, né? Não há como. E dá o seu recadinho final, tá bom? E eu já quero agradecer a sua, a sua fala hoje aqui. Espero que você retorne outras vezes, viu? Eu quero agradecer aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Esse trabalho, essa iniciativa é uma iniciativa inteligente, atendendo aí o pedido do nosso presidente Edson Salomão, né, e do nosso querido deputado estadual Douglas Garcia, que também é fundador do movimento conservador, de estar fortalecendo as bases, né? O nosso núcleo precisa exatamente disso: estudar, ler, aprender e combater. E isso é muito, muito essencial para o povo brasileiro, principalmente no momento que nós estamos. Eu quero te convidar a procurar aí na livraria do Movimento Conservador o Marxismo Selvagem, ou em outras livrarias, caso você não encontre na livraria do Movimento Conservador. É um livro excelente, muito bem compilado. O professor Aguinaldo Hélio é um gênio, é uma pessoa que eu conheço de uma integridade ímpar e o conhecimento fantástico que ele tem. Acho maravilhosa a forma que ele aborda o assunto, uma linguagem acessível, muito fácil para você aprender, e é isso. Eu recomendo o livro do professor Aguinaldo Hélio e recomendo também o Instagram do nosso movimento conservador, que você pesquise, entre em todas as plataformas do movimento conservador e continue nos assistindo aqui toda segunda-feira às 8 da noite, é isso? 8h30 da noite no Clube do Livro, tá ok? Obrigado a todos pela oportunidade. Guilherme. Nós te agradecemos, Alexandre. Por mim e por todos. Fala um pouquinho mais próximo. Por mim e por todos, o Alexandre sempre estaria em todos. Ele seria parte do elenco fixo. Né? Eu também concordo. Eu espero que ele continue em todas a partir de agora. Bom, esse livro é estupendo. Acho que para quem está iniciando o assunto, ele é super didático. Ele, para um primeiro contato, é extremamente relevante, fácil de entender. Te dá um leque de opções de livros para se expandir e se aprofundar no assunto. Então, o professor ele fez um ótimo livro introdutório, né? Eu acho que o que está acontecendo no país e no mundo é o mesmo problema, né? Uma revolução marxista silenciosa através da mídia, através do cinema, através dos jornais, da imprensa de uma forma geral. Os cristãos e as pessoas de bem, pessoas com religião, pessoas que amam a liberdade, estão sendo ameaçadas constantemente, e a pandemia, a fraudemia, escancarou algo que já vinha em curso e que se intensificou agora, reduzindo ainda mais as liberdades individuais do cidadão. E isso exige de todos nós uma retaliação, porque é uma guerra. Então, se você não retaliar, você já perdeu. Se você ficar inerte, você está admitindo a derrota. Né? Então, quanto antes a gente identificar o problema, porque só identificando o problema a gente consegue combater, mais rápido a gente consegue sair dessa situação. Né? A gente conseguiu em 2018 apenas uma cadeira, mas o establishment continua infiltrado e cheio de comunistas. Né? Então a gente precisa ocupar espaços, todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão nos assistindo, pessoas que compartilham do nosso pensamento devem ocupar espaços na sociedade, desde do município até de âmbito federal. Em todos os espaços são relevantes para se alcançar o estado que a gente espera, né? Um estado mínimo, um estado não opressor, um estado que retribua o que a gente contribui com ele, os impostos, né? Que voltem para a gente de forma digna e
porque nós somos os patrões e eles são os empregados, a gente não pode esquecer disso. Então, e a gente pode ver também, só pegando um fato que está acontecendo recentemente, essas derrubadas de estátuas. Derrubadas de estátuas não são nada mais, nada menos do que a redefinição, a reescrição da história. Porque, como diz George Orwell, que escreveu em 1984, o livro 1984, quem controla o passado, controla o futuro. Então, a esquerda que está tentando, através do ensino, redefinir a história, dizer que o nazismo é de direita e que o comunismo não matou tanto, são os mesmos que estão hoje derrubando estátuas, querendo redefinir a história. Então, nós temos que assumir essa posição de contar a história como foi, porque quem comanda a história, quem comanda o passado, comanda o futuro, como diz George Orwell. Então, eu finalizo a minha fala de hoje e a live também. Eu convido a todos a nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, que é movimento.conservadorcampinas, e também no Twitter, que é MC_Campinas. E também convido a vocês a seguirem a gente no Facebook, na página do Facebook Movimento Conservador. Muito obrigado por nos assistirem mais uma noite e até segunda-feira às 8h30. Um abraço e boa semana. Não esqueçam de adquirir seu livro. Pessoal, semana que vem a gente está de volta e vamos continuar falando que cristianismo e marxismo não se combinam. Vamos falar um pouco mais, tá bom? Não perca a nossa próxima live. Uma ótima semana para todos vocês. Deus abençoe a todos. Até lá.